E aí, gurizada, tudo bem? Bem-vindos ao Primeiramente, o programa de cinema da TV Faixa. E o tema do nosso programa hoje é polêmico. Quem aqui nunca ouviu ou nunca falou o cinema argentino é melhor do que o cinema brasileiro? Pois é, eu vou tentar, em alguns tópicos, desmistificar um pouco essa ideia, esse senso comum de que o cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro. Embora a gente não precisasse nem estar discutindo isso, né? A gente poderia gostar de cinema brasileiro e de cinema argentino numa boa, sem criar esse fla-flu. Mas já que esse fla-flu está criado, a gente vai tentar desmistificar um pouco essa questão. O primeiro desses tópicos é o fato do Oscar. Queira ou não, os nossos hermanos têm duas estatuetas. A primeira por A História Oficial, de 1985, e a segunda por O Segredo de Seus Olhos, de 2009. E nós não temos nenhuma. Então, isso faz com que no imaginário das pessoas a gente tenda a achar que a Argentina é melhor que o Brasil. Pode parecer uma bobagem? Pode parecer e é uma bobagem, mas isso contribui para essa falsa sensação de que os nossos irmãos têm um cinema melhor que o nosso. Mas a principal característica, a principal questão que mostra pra gente que não é bem assim essa história de que o cinema argentino é melhor do que o brasileiro é um simples fato de que, pra gente, aqui pro nosso circuito brasileiro, dos filmes dos nossos irmãos só chega o filé, né? A gente não tem todo o retrato mais complexo da produção argentina. A gente tem os filmes que saíram lá melhor de bilheteria, que tem mais premiações, os filmes que, de toda maneira, os nossos distribuidores brasileiros se interessam mais. Por outro lado, a gente tem outra questão que enfraquece o nosso cinema no imaginário mais comum, vamos dizer assim, que é o fato contrário, de que os nossos grandes filmes demoram muito ou têm muita dificuldade para chegar ao grande público. Então, muitas pessoas costumam fazer uma relação entre, por exemplo, cinema argentino e cinema brasileiro. Ah, é O Segredo dos Seus Olhos contra Até que a Sorte nos Separe. E isso é que gera esse grande equívoco de que o cinema brasileiro é inferior ao cinema argentino. Quem circula um pouquinho em festivais, quem tem essa possibilidade de circular em festivais, nota que a produção brasileira está cada vez mais plural, cada vez melhor, e uma prova disso é a nossa recente participação no Festival de Berlim, com mais de 10 filmes diversificados em um monte de mostras em Berlim, fazendo bonito no exterior. A gente teve, ano passado, o Aquarius concorrendo ao principal prêmio do cinema, pelo menos o cinema que a gente diz, o cinema de arte, que é o Festival de Cannes, e esse filme foi o Aquarius. Então, assim, dizer que o cinema argentino é melhor que o brasileiro, no mínimo tem as suas fragilidades. Entre cinema argentino e cinema brasileiro, a gente tem características distintas. E a gente tem que, sim, dar o braço a torcer para o fato dos nossos irmãos trabalharem uma questão muito melhor do que a gente, que é a questão do gênero. Então a gente tem cinema argentino de terror, cinema argentino de suspense, cinema argentino policial. E no Brasil, a gente não tem muito essa tradição de trabalhar com gêneros. É óbvio que no Brasil também existem os filmes de gênero, mas não são filmes que muitas vezes chegam ao público, não são filmes que têm uma qualidade para se justificar no circuito. Então, assim, enquanto os nossos irmãos estão indo muito bem na questão do gênero, a gente ainda está engateando. Então, aí sim, ponto para os nossos irmãos. Mas aí tem uma questão que depõe totalmente a nosso favor, que é o fato do Brasil ser um país de dimensões continentais. Cada região brasileira oferece uma cultura muito rica, um tipo de cultura muito rica. E o que a gente tem visto são cinemas brasileiros. Não só um cinema brasileiro, mas diversos cinemas brasileiros. A gente tem aí o boom da produção de Pernambuco, que nos mostra, de certa maneira, como é o Nordeste, que questões que permeiam o cotidiano nordestino. A gente tem um cinema gaúcho, e aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, porque bairrismo é bom e a gente agradece. Tem o cinema gaúcho que está vindo forte aí, inclusive a gente teve o filme O Rifle, do Davi Preto, que foi exibido no Festival de Berlim. A gente tem uma produção constante no Rio, em São Paulo. Então, sim, o cinema brasileiro é mais plural do que o cinema argentino. Então, aí sim, ponto pra gente. Qual é o argumento que mostra, de maneira irrefutável, que o cinema brasileiro é melhor? Quando o Chaves, o personagem, vai até o cinema e fica entediado, ele diz: seria melhor ter ido ver o filme do Pelé ou do Maradona? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas que coisa!
Eu estou quieto. Por essa vocês não esperavam, hein? Até o Chaves sabe que o nosso cinema é melhor. Brincadeiras à parte, pessoal, o que eu acho que está faltando, sobretudo para o brasileiro que diz que cinema argentino é melhor que cinema brasileiro, é ver mais cinema brasileiro. A gente tem uma produção plural, uma produção muito rica, uma produção que está vindo aí e que tem dificuldade de chegar ao espectador. Eu acho que a gente tem que variar um pouquinho o olhar e olhar mais para dentro. A gente sabe que santo de casa não faz milagre, mas o cinema brasileiro está muito bem, obrigado. E o cinema argentino continua ótimo. A gente não precisa deixar de ver um para ver outro. A gente pode ver os dois e é isso que enriquece a nossa experiência. E é isso, pessoal. Comentem aqui no nosso vídeo seus filmes brasileiros favoritos, os seus filmes argentinos favoritos. O que interessa é a gente privilegiar o nosso cinema, sobretudo o nosso cinema latino-americano, que está muito forte e que vai muito bem. Obrigado. É isso. Até o próximo, primeiramente, e um abraço.